Olá, está entrando no ar mais um Prosa Fotográfica. Hoje recebemos aqui no estúdio Carlos Félix, 35 anos, natural de Pedro Leopoldo, formado em Ciências Contábeis e Tecnologia em Logística. Atuou nessa área durante 7 anos e em 2012 conheceu a fotografia sensual por conta própria. Também fez o seu primeiro curso com Peter Colson e em 2014 fez vários outros cursos na área da fotografia com foco em fotografia sensual. Atualmente, ele vive só por conta da fotografia sensual e está aqui para desmistificar um pouco desses preconceitos sobre a fotografia. Carlos, seja muito bem-vindo ao programa, ao Prosa. Prazer estar aqui. Muito bom ter você aqui. Carlos, o que é a fotografia para você? Olha, pode parecer clichê, mas para mim é paixão. Eu tenho prazer pelo que eu faço hoje. Acho que é paixão pelo trabalho, pela área que eu escolhi. Ninguém falou isso, é interessante, ninguém trouxe isso. E como foi a sua história com a fotografia? Eu sempre gostei de fotografia, eu sempre gostei de câmera fotográfica. Mas só em 2012 eu resolvi profissionalizar. Aconteceu através de um convite de um casal de amigos. Eles iam casar na época e pediram para eu fazer as fotos. E eu só fazia as fotos por hobby, tinha a fotografia como hobby até então. E nessa época eu fiz as fotos, gostei do resultado e quis fazer disso de uma profissão. E antes você trabalhava numa área que não tinha nada a ver, né? Não, trabalhava com logística, numa multinacional, mas não era ainda o que eu queria para a minha vida. Onde decidir, eu quero fazer fotografia, eu quero viver, você poder só dedicar à fotografia. Foi difícil, porque hoje eu dependo de mim para tudo. Eu dependo da minha vontade para fazer acontecer. E numa empresa grande você tem o 13º, você tem uma participação no resultado. E eu passei a não ter isso. Então no começo foi bem difícil, mas não arrependo de forma alguma. E hoje você é especializado em fotografia sensual, né? E como é que foi o processo de descoberta desse estilo? Antes de trabalhar profissionalmente com fotografia sensual, eu já tinha feito algumas fotos de amigas e eu já conhecia um pouco esse mundo. Então, quando eu comecei a fotografia profissional, isso já estava na minha vida. Então, foi mais fácil lidar com esse ramo, com essa área. E a fotografia surgiu mesmo na minha vida. A fotografia sensual, ela surgiu, eu não procurei isso. Ela foi surgindo aos poucos e hoje o que eu faço, o meu foco hoje é a fotografia sensual. E hoje a gente vê muito, eu não sei se tem mesmo uma diferença ou não, mas qual a diferença entre o nu artístico e a fotografia sensual? Você acha que é a mesma coisa? O que você acha que alguma coisa muda? Eu acho que a linha é bem tênue. Eu acredito hoje que o nu artístico, ele traz um conceito diferente da fotografia sensual. Eu acho que o nu artístico ele é mais conceitual. Ele passa uma ideia diferente. Ele não, por mais que tenha corpo, você não pensa naquilo de uma forma sensual. Eu acho que o nu artístico ele difere da fotografia sensual nesse sentido. Eu acho que no artístico ele foge da ideia de você enxergar uma pessoa de uma forma sensual.
E a fotografia sensual é justamente isso, é você imaginar uma sensualidade ali. Ah, tá. Então, no caso da fotografia sensual, é você criar uma sensualidade Exato. naquela situação. No artístico já vem com aquela carga de Eu acho que o conceito é diferente, eu acho que a ideia que é passada é diferente do sensual. Uhum, é interessante. Você não vê uma fotografia de nu artístico, você não pensa em sensualidade ali. Você vê uma imagem conceitual. Uhum. E quais os fotógrafos referências assim, nessa área para você, da fotografia sensual? Da sensual, Peter Colson. Acho que é um cara que... As fotografias dele são lindas e ele tem um estilo de preto e branco que eu acho que é conhecido no mundo inteiro. Gosto do Taka, Primo Taka. Acho que as fotografias dele também são muito bacanas. Tem o J.R. Duran, que foi, acho que desde pequeno a pessoa que eu conheço, é o nome que eu conheço como fotografia sensual. Acho que esses três. Bacana. E eu acho que assim, é muito legal, toda foto tem um pensar nela antes, né, os bastidores. E como é que é para você pensar os bastidores de uma fotografia sensual? Como é que é estar lá no antes, no durante e no depois? Olha, eu acho que o tempo inteiro tem que ter muita conversa. O tempo inteiro a gente tem que conversar muito com quem a gente vai fotografar para criar uma certa intimidade. Na maioria das vezes eu fotografo pessoas que eu nunca vi na minha vida. Então eu tenho que quebrar uma barreira, eu tenho que quebrar um gelo para que aquela pessoa se sinta bem comigo. Então isso começa bem antes do ensaio. A gente começa a planejar isso durante o ensaio. Uma coisa que eu acho importante, eu sempre tenho uma mulher me acompanhando, sempre tem uma mulher acompanhando o ensaio. Isso dá um pouco de segurança para a pessoa que eu estou fotografando. E a mulher, ela sempre me ajuda também, em vários sentidos. Seja na escolha de um acessório. Uma pose, né? Exato. Eu acho que a mulher, ela tá ali para... Eu acho que para deixar mais seguro, para a pessoa que está sendo fotografada ficar mais segura. Porque eu mesmo, por exemplo, não tinha nem ideia como é que funcionava. Eu acho legal isso trazer a gente para o público. E qual que é o maior desafio da fotografia sensual hoje? Assim, Você quebrar essa barreira que tem, esse gelo que tem. A pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu vou fotografá-la. Como que eu quebro essa barreira? Como que eu deixo essa pessoa à vontade para fazer um ensaio? 98% das pessoas que eu fotografo hoje, elas têm vergonha, seja uma vergonha de fazer o ensaio, seja uma vergonha de alguma parte relacionada ao corpo dela. Então, quebrar essa barreira é o grande X da questão. interessante. E muitas vezes eu acho que, tanto para mim, mas acho que com muitas pessoas, eu acho que as pessoas enxergam a fotografia sensual de uma maneira muito deturpada, né? Tipo, achar que essa fotografia está ali unicamente para falar da exploração do corpo feminino, da exploração do corpo da mulher. Como é que você percebe os rumos que essa fotografia sensual tem que tomar? Olha, eu acho que o mundo mudou. O que não era aceitável antes, hoje é. Eu acho que cabe ao profissional determinar que tipo de fotografia ele vai fazer. Para que as pessoas que acompanham o trabalho dele não tenham essa imagem deturpada. Então, acho que a postura do profissional, ela que vai contar, ela que vai mandar, na verdade, como que esse profissional é visto no mercado e como é o trabalho dele. Então você acha que a fotografia sensual não é tão mais assim deturpada, porque hoje os conceitos mudaram também? Sim, eu acho que estão mudando.
todos estão mudando, né? Tanto fotógrafo como modelo. Hoje tem uma aceitação muito maior, tanto por parte dos homens, com relação às mulheres, às próprias mulheres, quanto por parte das mulheres também. A aceitação é muito maior hoje, então isso muda pensamentos, isso quebra paradigma. Interessante. E tem um caso que eu vi na internet, nas redes sociais, que eu achei interessante, eu quis trazer ele para cá. Foi de um menino, praticamente ele tinha uns 15 anos. E aí ele, não sei, parecia a princípio que ele tinha comprado uma máquina que ele falou que ia fazer fotografia sensual ou no artístico, né, no conceito dele. E aí ele, nas conversas com a modelo lá que foi publicada, ele pedia as fotos da modelo, tipo assim, manda suas fotos suas de lingerie ou fotos pelada para mim. E como é que é esse conceito, como é que tem que ser a postura, a ética desse fotógrafo de uma fotografia sensual? No caso desse menino, que parece que ele acabou de comprar a máquina ontem e está achando que ele é fotógrafo, ou de um cara que está, como você, que está na área há muito tempo, como é que você enxerga essa ética do profissional da fotografia sensual? Eu acho que a ética é cultural. Eu tento me resguardar de várias formas para que o modelo que eu vou fotografar, para que a gente para que ela não pense que eu quero aproveitar daquela situação. Não passar dos limites, né? Eu hoje, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu tento ser o mais formal possível. Eu não, às vezes, durante a conversa tem algumas risadas, mas eu tento deixar a conversa muito formal para que não haja interpretação errada. Então, acho que a questão, de novo, a postura do profissional. Mas nada que chegue a esse ponto, né? Uma foto minha, foto sua de lingerie, não tem que ser assim também não, né? Não dessa forma, né? E como o homem, né? Você já até falou, o homem e você como profissional, né? Se portar mesmo em frente a uma modelo e as formas mesmo de se resguardar. Essa é uma pergunta interessante pelo seguinte: eu tive que mudar muito conceitos meus. Eu tive que me mudar enquanto pessoa para poder fotografar mulheres. Eu hoje evito, por exemplo, pessoalmente, eu evito ir em certos lugares. Eu evito, quando tem muito homem, por exemplo, no barzinho, eu evito chegar, porque eu sei que alguns não entendem e eles vão começar a comentar e pode ter uma cliente minha. Então, eu evito certas situações durante o ensaio. Só quando eu estou fotografando que eu olho para modelo. Quando eu não estou fotografando, eu tento evitar contato visual. Se ela está trocando de roupa, por exemplo, ela não faz isso na minha frente, ela sempre faz isso em outro cômodo, em outro lugar. Então, eu tento evitar contato visual. Essa é a primeira questão. Só na hora do clique. Exato. E contato físico não existe. Para isso que tem uma pessoa que sempre me acompanha. Bacana. E eu acho que a gente está num momento também que a gente está vivendo a época das revoluções, né? Tudo história, todo mundo quer falar. E principalmente nessa onda das feministas, né? Como é que você acha que elas têm enxergado o corpo delas em relação à fotografia sensual? Você acha que alguma coisa mudou? Está igual? Está diferente? Eu acho que está tudo diferente. Eu acho que a aceitação delas hoje com a fotografia, com o corpo, com a liberdade de expressão, ela é muito maior hoje. Então, eu acho que hoje está tudo diferente. E está mudando muito. E vai mudar muito mais. Por um lado, essas feministas acabam indo ao seu encontro, né? Acabam sendo uma cliente, né? Exato. E qual a mensagem que você deixa para encerrar para a galera que tem vontade de começar nessa área da fotografia? Olha, primeiro, fazer um curso de direito autoral. Eu acho que para qualquer fotógrafo ele é imprescindível. Ele muda muito o que a gente pensa sobre a fotografia, sobre o que a gente tem que fazer e sobre quais as responsabilidades que a gente tem também na fotografia.
Então, a primeira coisa que eu aconselho, faça um curso de direito autoral. Muitas coisas vão ser resolvidas na prática, então a gente tem que fotografar para a gente saber o que a gente gosta, o que não gosta, que estilo que a gente vai ter para poder direcionar um ensaio ou outro, mas eu acho que a questão do você conhecer quais são os seus direitos e quais são os direitos do seu cliente é a primeira coisa. E quais são os seus links de trabalho? Como é que faz para o pessoal que se interessou por esse tipo de assunto entrar em contato com você? Hoje eu tenho meu site, é felixfotografia.com.br. No Facebook é facebook.com.br/carlosfelixfotografia. Tem o Instagram, que é o @carloslfelix. E tem o Instagram de projeto, que é o Identidade Félix. Então, bacana. Então, a gente, no que não falta é forma de achar o Carlos. Carlos, muito obrigado por topar participar, por comprar essa ideia de entrar num programa desses, de ajudar, de contribuir. Obrigado demais por você estar Eu que aqui. agradeço. Obrigado. Prazer. Qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, pode mandar mensagem para mim. E estou à disposição.